Mudanças de humor, tristeza e irritação podem ter mais a ver com hormônios do que a gente imagina. Na menopausa, a queda do estrogênio impacta diretamente a saúde emocional da mulher. Hoje, no Pausa do Café, a gente vai entender como esses hormônios influenciam o humor e qual a relação com a depressão. Olá, então, com a gente aqui em plena segunda-feira, o médico, o ginecologista, dentre outras especialidades, Alberto Sandes. Tudo bom, doutor? Bom dia, bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos servir um café especial para o senhor. Eu já vou aqui emendando na primeira pergunta. Vamos lá. Doutor, como é que a queda do estrogênio lá na menopausa afeta o humor da mulher? Afeta muito, afeta pouco, mais ou menos, ou cada caso é um caso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Bem, numa sociedade onde 4 mulheres, uma delas passa por esses sintomas em até 80%, a alteração do humor na perimenopausa e na menopausa se tornou, na realidade, uma grande pandemia. Porque ainda é negligenciado esse olhar neuroendócrino. Por quê? Porque a queda do estrogênio, principalmente esse que você falou, Maísa e Douglas, ele atua na modulação neuroendócrina. Por quê? O que acontece? Quando você cai o estrogênio, ele mexe com a serotonina, que é aquele que lhe dá o bem-estar. Ele mexe com a dopamina, aquele que lhe dá motivação. E mexe também com a noradrenalina, que dá aquela força, aquela energia, aquele foco. Então imagina, você acordar com os seus hormônios baixos da noite para o dia e não ter foco, motivação, você se sentir cansado, depressivo. Isso aumenta muito a ideia de que você está depressiva, que você está ansiosa, e aí corre o grande risco de cair no mundo dos psicotrópicos de uso sem avaliação adequada, e aí é apenas taxada como uma paciente ansiosa e depressiva. Então, a queda hormonal na perimenopausa, não estou falando só na menopausa, na peri, ou seja, você ainda está entrando na menopausa, já provoca esses sintomas em até 80% das pacientes. É muita coisa. É muita coisa. Sem falar também que vai cair junto a progesterona. A progesterona nada mais é do que o hormônio que te acalma, é um calmante natural. Tanto que a progesterona, ela só é produzida no organismo para quando você vai se preparar para ser mamãe. Ou seja, na metade do ciclo hormonal de uma mulher, ela começa a ser produzida a partir dali, daquele período, 15º, 18º período do ciclo. E aí, o que acontece? Ela começa a ficar mais calma, mais tranquila para gestar. Então, essa progesterona, ela é um hormônio que deixa a mãe, a mulher, preparada para 9 meses ela suportar uma gravidez. A palavra é bem isso mesmo, suportar. Porque, imagina, não é todo mundo que vai aguentar essa jornada de 9 meses, com todas as mudanças fisiológicas. No entanto, durante a fase não gravídica, ela tem um fator de calmante, ajuste do sono. Então, as mulheres que estão também na perimenopausa e na menopausa, elas vão ser privadas de sono. Eu vou perguntar para vocês, agora é minha vez de perguntar. Olha só. Agora é minha vez de perguntar. Vocês privados de sono, conseguem manter essa energia? Forma nenhuma. Não. Trabalha mal. Trabalha mal, não é isso? Fadigado, Você né? imagina todo mundo fadigado, todo mundo com privação de sono. Não vai ter bom raciocínio, não vai ter foco, não vai ter alegria. Você vai falar com essa pessoa, vai estar irritada. Desimpaciente. Exato. E é um dos principais sintomas também, que é a irritabilidade. Então, não é só você se sentir isso, você está realmente irritado, porque os hormônios caíram. Doutor, além então da irritabilidade, dessa perda de sono, quais são os sinais que indicam que não é só uma mudança de humor, mas pode ser um quadro de depressão? Bem, vamos lá. Quando ele vem associado com sintomas vasovagais, quais são esses sintomas? Aqueles famigerados fogachos, aqueles calorões. Se eles estão associados aos calorões,
que ocorrem em torno de 50% a 60%, associado à insônia, associado à alteração de memória, aquela fadiga durante o dia, pode ser que esta paciente não tenha um quadro exclusivamente psicológico, ela sim um quadro neuroendócrino. Então, dentro da nossa especialidade, a gente também quantifica o tempo que ela menstruou, quando foi que ela fez a primeira menstruação, se a mãe entrou em menopausa mais tardia ou mais precoce. E aí você começa a observar a mulher como um todo, antes de você colocar um rótulo que ela está depressiva. E aí a importância, Douglas e Maísa, de você ter um time, uma equipe multidisciplinar, porque depois que você passar por uma avaliação neuroendócrina, você tem que ter uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo, para poder dar todo esse lastro para ela. Doutor, todas as mulheres, elas passam por essas alterações? Isso varia de caso para caso? Não, todas as mulheres não. Em torno de 15% a 20% dessas mulheres passarão pela menopausa como nada. Principalmente aquelas mulheres que já vêm se preparando há anos para esse momento, porque é o momento certo, né? Se a mulher ela é longeva, ela vai passar pela menopausa. Então, se ela tem uma atividade física, né, como uma prioridade em sua vida, alimentação saudável, se ela realmente faz como vocês fazem, vocês trabalham também na madrugada, concordam? Né? Então, vocês dormem cedo, né? Vocês cuidam do corpo de vocês, eu observo como vocês se cuidam. Então, vocês entram nessa fase da menopausa mais firme e com menos sintomas negativos, né? Mas não são todas as mulheres, não. Mas são uma grande parte. Você tem uma ideia, em alguns casos, chega até 80%, né? Que vai ter vários sintomas, que são muitos sintomas. Mas os mais comuns são os fogachos, que são esses sintomas de calorões na região do tórax para cima, principalmente noturno, né? A falta de estar controlando a temperatura do corpo com a temperatura externa, a adaptação do corpo com as temperaturas externas, alteração de memória, alteração de humor, alteração de força e o também temido perda da libido. A perda da libido é realmente entre 50% a 60% das mulheres, já é um dos primeiros pontos de queixa. Só que as pessoas acham que a libido está relacionada só apenas à questão sexual. Não. A libido é uma energia vital. É aquela energia que você faz ter aquela motivação, devido aos bloqueios, principalmente da dopamina. Doutor, muito obrigada mais uma vez por prazer, falar sobre esse assunto, não é, Douglas? Foi importante, demais, né, para nós mulheres também, principalmente, mas para todas as pessoas também que estão ali, que têm um relacionamento com as mulheres, para entender realmente o que é que elas passam, né? Principalmente os que vivem com as mulheres, porque elas é muito comum elas serem rotuladas, né, com tudo isso que a gente acabou de falar. Sei bem o que é isso. Abraço, doutor. Saúde. Até semana que vem. Até segunda, tá? Valeu, até mais.